Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Raquel, bem-vindos ao meu canal de volta aqui no YouTube Caixa de Perséfone. Esse vídeo vai ser uma previsão para o mês de abril de 2022 para todo mundo que tem Sol, Lua e Ascendente no signo de Libra, tá? Eu vou estar usando o Tarot of the Divine do Yoshitani, esse tarot aqui, para fazer a leitura, e depois eu também vou usar um pouco do Moonology, tá bom? Se vocês ouvirem um ronronado no microfone, significa que é um dos meus gatos que decidiu que o microfone é um lugar legal para ele se roçar. Vamos ver o que sai. O único motivo pelo qual essa cadeira tá no cenário é justamente para dar uma possibilidade deles deitarem, mas aí eles deitam em qualquer outro lugar dentro dessa peça que eu tô agora, que é um lugar que eles geralmente nunca deitam, só nesse momento. O Eremita e a Torre. Antes que vocês se desesperem, vamos manter calma. Se vocês já estão acostumados com leituras de tarô no YouTube, geralmente a carta da Torre acaba sendo uma carta que as pessoas têm muito medo de confrontar. Tá. Muita calma nessa hora, porque a última carta que caiu foi o Mundo, e isso acaba sendo positivo. Então vamos lá. As duas primeiras cartas que caíram foram o Eremita e a Torre. Depois, o Enforcado, 5 de ouros. Depois, 10 de espadas virado. Depois, Rei de paus virado. E por último, a carta do Mundo. A carta do Eremita, ele rege o signo de Virgem, tá, Librianes? Talvez isso seja importante para vocês, talvez alguém do signo de Virgem seja importante para vocês durante o mês, mas aí também pode ser vocês olharem para o signo de Virgem no mapa astral de vocês. Todo mundo tem signo de Virgem no mapa, não interessa se você não tem planeta nenhum. No signo de Virgem, igual, é um signo importante para você, tá? E a Torre representa o planeta Marte, tá? Que daí é outro posicionamento astrológico que vocês podem estar observando. O Mundo, daí, é o planeta Saturno, tá? Essa combinação, na realidade, estranhamente falando, tá? Isso pode ser que um pouco da solidão de vocês, o Eremita, seja mais ou menos destruída por algum tipo de evento externo, tá? Como assim? O Eremita, ele fala de um processo mais ou menos de solidão na prática, mas ele também tá falando do passado. Não é necessariamente, tá? Por exemplo, o retorno do passado, às vezes pode acontecer, mas o Eremita, ele nunca é o retorno do passado para vocês reviverem o passado, tá? Ele é muito mais o retorno do passado para vocês fundamentarem algum tipo de mudança ou algum tipo de percepção daquilo que aconteceu no passado. Esse aqui é o Tim Lopes. Prazer. No sentido de que daí o Eremita e essa questão do passado é que o passado ele não pode ser esquecido pelo Eremita. Por isso que todo o conhecimento que ele tem, todo o conhecimento que ele carrega vem desse passado. Traduzindo, significa que tem coisas que vocês, Librianes, não podem esquecer, justamente porque essa é a única forma que nós temos de assegurar que coisas ruins ou coisas que não podem se repetir não aconteçam de verdade. Se a gente não mantém algum tipo de memória com relação às coisas que nós não queremos mais que aconteça, inevitavelmente essas coisas vão acabar acontecendo de novo. Essa é a grande mensagem do Eremita, tá? Então não é necessariamente uma carga negativa ou necessariamente uma carga pesada. Ele tá muito mais ligado e voltado para o entendimento real do passado e para o entendimento real de que agora não é o passado,
tá? Do que necessariamente, meu Deus, tem alguma coisa desse passado que vai voltar e que precisa voltar, ou que precisa acontecer. Não, sai dessa vibração, sai dessa ideia de que o passado... Não. O passado é passado por um motivo, tá? Com a torre, pode ser que algum tipo de informação daí com relação a esse passado seja diferente ou até mude um pouco a perspectiva. Talvez a torre com o eremita seja, assim, algum tipo de evento que faça com que vocês finalmente percebam esse passado de um jeito diferente. Tipo cair a ficha, tá? Mas aí a ficha vai ser tipo um meteoro. Porque assim, o enforcado e os 5 de ouros. Vocês começam assim um mês, librianes, numa vibração bem baixa, tá? Não conseguindo fazer muita coisa, não sentindo vontade de fazer muita coisa, um certo tipo de desamparo, tá? É um desamparo, mas não é um desespero, porque daí é mais ou menos assim, uma percepção um pouco calma e até tranquila de que teve alguma coisa que vocês tentaram fazer e não deu certo. É uma autorresponsabilização diferente porque não leva a gente no lugar de desespero, leva a gente no lugar de resignação, do tipo, sei lá, sabe? Realmente ter internalizado algum tipo de culpa, tá? O 5 de ouros, na prática, também ele pode estar falando da síndrome do impostor. De daí vocês terem internalizado tanto um determinado tipo de culpa, tá? Que fica assim mais ou menos aquela certeza racional de que as coisas que vocês fazem não dá muito certo. Ou dá certo até certo ponto e aí começa a dar errado, sabe? Ou se dá certo, não dá certo do jeito que vocês queriam. O enforcado, ele tá falando de um processo de sacrifício, mas ele também tá falando de que também as coisas precisam de um certo tipo de perspectiva diferente. Vocês precisam olhar para o problema de uma forma diferente. O problema daí é que, na prática, o enforcado, ele é uma energia xarope. Porque, como eu disse, ele não é uma sensação de desespero, é uma sensação de resignação. É uma sensação de que você entende por que tu tá sentindo isso, sabe? E aí, porque você entende, você não tá na vibração do desespero, você não tá na vibração de catástrofe, sabe? E aí é bem um sentido de responsabilização mesmo da culpa, tá? E aí, voltando, por exemplo, para o eremita e para a torre, pode ser que daí durante esse mês vocês finalmente comecem a perceber que no final das contas, aquilo que vocês se sentem responsáveis por ou culpados por, no final das contas, não é culpa de vocês, tá? Essa é a segunda grande possibilidade, por exemplo, dessa primeira combinação aqui, tá? De haver algum tipo de mudança ou quebra do passado, no sentido de que aquilo que vocês acharam que aconteceram ou da forma como vocês acabaram processando uma situação, sabe? Talvez venha uma informação a mais que mostre que, por mais que vocês tenham processado uma determinada informação ou um determinado evento de uma forma, e aí essa forma provavelmente foi bem a culpa é minha, ou bem eu sou responsável de alguma forma porque isso aconteceu comigo, no final das contas vai ficar meio claro de que não foi responsabilidade de vocês, tá? Por quê? 10 de espadas e rei de paus, 10 de espadas virado de cabeça para baixo é um pouquinho complicado, porque o 10 de espadas ele fala de algum tipo de processo de finalização que traz alívio, especialmente alívio mental, alívio de angústia. Só que virado para baixo é mais ou menos assim, a coisa terminou, mas a angústia não passou. Sabe? A angústia daí, e aí também de novo, não é angústia no sentido de momento de desespero, é mais assim, tipo, é quase que esse mês fosse mais assim de uma percepção meio que tipo
É que eu também sou uma pessoa razoavelmente ansiosa, mas aí tem coisas que a gente não consegue muito traduzir em palavras, né? Não é uma sensação de desespero, mas aí vocês percebem que, tipo, depois desse determinado evento, meio que tudo atravancou, sabe? Meio que nada depois disso foi a mesma coisa, né? Porque daí o rei de paus virado, ele tá falando de um processo de criatividade que é muito intenso, que tá completamente bloqueado em função dessa situação anterior, tá? Daí, o rei de paus virado também, ele é uma pessoa, em termos práticos, tá? Ele pode estar sendo traduzido assim, ó. Vocês são pessoas extremamente sonhadoras, mas que infelizmente passaram por algum tipo de perrengue na vida, que mais ou menos fez com que vocês acreditassem que vocês não têm capacidade suficiente para fazer esse sonho acontecer, ou que vocês não têm condições suficientes de fazer, sabe? Não tem qualidade ou não tem conhecimento suficiente, sabe? Tipo, meio que dá aquela percepção de que falta alguma coisa. Porém, com a carta do mundo no final, por isso que aí, pelo menos, a leitura de vocês termina bem, é que eu acho que tem algum tipo de percepção forte do passado que estava muito enraizada que vai mudar radicalmente durante o mês de abril. E aí a carta do mundo, ele é um processo de completude, de realização, inclusive, mas aí a carta do mundo, ele também tá falando de circulação de ideias, mas aí não é uma circulação qualquer, é também saber colocar em prática algumas coisas. Daí, traduzindo, pode ser que, inclusive, de uma maneira muito bizarra, grande parte das angústias com relação às limitações que vocês acham que têm desapareça, sabe? Em função dessa informação que pode vir, sabe? Em função de... E aí eu tô falando informação, mas pode ser também um evento externo, sabe? E aí uma comparação, assim, bem esdrúxula, sabe? Tipo, isso aqui... E aí esse evento externo que pode acontecer, que pode trazer pra vocês uma percepção diferente do passado de vocês. É mais ou menos assim, sabe? Tipo, você teve um relacionamento ruim com alguma pessoa, tá? E você falou sobre isso, inclusive com pessoas próximas, e ninguém acreditou em você. E aí fica aquela sensação de que tu tava meio louco, sabe? Louca, sabe? Porque ninguém achou que fosse tão grave quanto você achou, quanto você tava falando que foi grave. E aí você continuou vivendo a sua vida, e aí sempre fica aquela sensação do tipo... Eu acho que isso aconteceu comigo, mas por que ninguém acredita em mim? Será que realmente a minha interpretação desse passado tá correta? O evento externo com relação a esse passado pode ser que daí outras pessoas finalmente comecem a dizer que elas também passaram por perrengues esdrúxulos com relação a essa pessoa. E aí, do nada, da noite pro dia, de louca, você passa para... Putz, essa pessoa sempre falou que fulano tinha um problema e ninguém escutou. Sabe? É esse tipo de evento externo que finalmente meio que confirma a narrativa de vocês. E aí vocês entendem também parte do passado de vocês. E aí a tendência é que isso, na realidade, tape o buraco que estava na vida de vocês e não aumente o buraco, sabe? A questão daí da carta do mundo representar o planeta Saturno, que é, tipo, basicamente o pior planeta da astrologia, que todo mundo gosta de dizer que é horrível. A questão daí do mundo representar o planeta Saturno significa que tudo na nossa vida precisa de estrutura. Então, assim, por mais que vocês tenham essa sensação de um certo tipo de fracasso... Eu acho que daí os esforços de vocês, mesmo que as coisas não tenham dado lá muito certo até aqui, os esforços de vocês vão perceber que não foram em vão, todos eles, independente de não terem dado certo da maneira esperada no passado. Esse é o poder também da carta do mundo. Ele é uma completude positiva também com relação àquilo que a gente já fez, com relação aos nossos esforços e com relação a tudo e qualquer tipo de estrutura que a gente tentou colocar no mundo, tá? Então, isso daí, pelo menos, por mais que seja um mês
razoavelmente complicado, especialmente em função de eventos passados, a tendência é que vocês terminem o mês muito bem, tá? Eu vou agora passar para o Moonology para ver se sai mais alguma coisa com relação. A primeira carta que saiu foi Lua Cardinal. Segunda foi Lua Nova em Peixes. Peixes está fazendo referência também à nossa casa 12, que também fala um pouco da nossa sombra. Lua Cardinal, daí tá bem de acordo com o elemento, a qualidade do signo de vocês, né? Porque Libra também é um signo cardinal. Aí agora saiu Lua cheia em Gêmeos. As respostas que você precisa estão a caminho, que eu acho que é bem, confirma o que eu tava falando, com relação ao evento externo, que vai trazer algum tipo de percepção diferenciada com relação ao passado de vocês, tá? E também Lua fixa, mantenha a sua visão. Pois é, gente, assim, ó, eu acho que o mês de abril ele vai ter uma sensação incômoda, sabe? Como eu disse, não é necessariamente uma situação de desespero, mas é uma sensação mais de resignação. Daí, tipo, se vocês já estão fazendo alguma coisa em algum tipo de projeto e vocês sentem que não tá indo muito bem, eu recomendo pela combinação total das cartas que segura mais um pouco, tenta mais um pouco, sabe? Mesmo que seja incômodo, espera um pouco antes de fazer uma mudança drástica. Porque em leituras cotidianas, por exemplo, a carta da Torre, ele não tá necessariamente falando de uma reestruturação pessoal, sabe? De uma reestruturação de algo nosso ou nós mesmos que nos autodestruímos. Às vezes, e geralmente, está falando de eventos externos que nos atingem, mas esse evento externo não é necessariamente uma destruição de alguma coisa que a gente está fazendo, tá? Por isso, mantenham mais ou menos. Eu acho que signos cardinais são bons também em manter coisas, em seguir mais ou menos o mesmo caminho, tá? Lua fixa daí, aqui, Lua fixa fala bem disso, manter a consistência, se manter no mesmo lugar, tá? E aí, Peixes, Lua nova em Peixes, o processo de meditação feito com qualquer elemento, né, referente à casa 12 e do signo de Peixes, ele precisa de um certo tipo de meditação, sim, porque muito cuidado também para não cair em nenhum tipo de processo de ilusão, tá? Eu acho que talvez também essa questão de vocês não se acharem muito capazes de fazer algumas coisas pode ser uma grande ilusão que tem a tendência a cair durante o mês de abril, tá? Então, é muito mais assim um mês para vocês manterem um pouco mais de paciência e consistência naquilo que vocês já estavam fazendo, porque daí alguma coisa que vai mudar tá muito referente à forma como vocês lidam ou viam o passado de vocês, tá? Bom, pessoal, eu acho que a leitura de vocês pro mês de abril era mais ou menos essa, tá? Fiquem firmes aí, não se desesperem, tá? Qualquer situação ruim sempre passa, tá? Não entrem em nenhum tipo de movimento muito desesperador, tá? Um passinho de cada vez, um dia atrás do outro, tá bom? Que as coisas sempre se resolvem com o tempo, tá? Eu vou ficando por aqui, eu espero ver vocês de novo num próximo vídeo, tá? Tchau, tchau!